Há uma coisa que separa quem de facto percebe análise técnica de quem finge perceber o vocabulário. Quando alguém te diz houve uma divergência negativa no topo com a breadth a enfraquecer e a AD-line a não confirmar, ou percebes exatamente o que isso quer dizer, ou estás perdido. Este vídeo é diferente dos outros, não é mais uma aula, é o teu dicionário. Os termos essenciais que vais ouvir ao longo de todo este módulo. Por isso, vê-o agora e volta a ele sempre que precisares. Claro que aqui não vamos conseguir cobrir todos, mas vamos ver os principais. Organizei-os por grupos porque acho que assim o teu cérebro consegue fixá-los melhor, por isso vamos a isso. Comecemos pelos termos mais básicos. Como definimos o movimento dos preços? Rally. Uma subida rápida após um declínio ou consolidação do preço. Ou seja, quando o preço dispara para cima, é um rally. Reaction, o oposto temporário. Uma fraqueza ou consolidação contra a tendência após uma subida. É basicamente a pausa, o recuo depois de um movimento maior. Security, talvez o termo mais usado de todos. É o termo genérico que se aplica a qualquer ativo livremente transacionado. Ou seja, uma ação, uma obrigação, uma commodity, um índice. E portanto, quando eu disser security ao longo do vídeo, estou-me a referir a qualquer um destes. E dois conceitos de opinião sobre o nível do preço. Overbought, ou seja, sobrecomprado. Uma opinião de que depois de um período de compra vigorosa, os preços estão demasiado esticados para cima e, portanto, precisam de um período de correção para baixo ou lateral. Oversold, sobrevendido. E claro, é exatamente o oposto, ou seja, um movimento que se esticou demasiado para baixo. E repara numa palavra que eu utilizei de propósito. Opinião. Isto porque sobrecomprado e sobrevendido não são factos exatos. É uma opinião sobre o preço naquele momento. Estes dois termos vais ouvir muito e são dos mais importantes para a tua sobrevivência enquanto trader. Bull Trap, ou seja, a armadilha do otimista. Um sinal que indica que a tendência de descida de um ativo reverteu para cima, mas que rapidamente se prova falso. Atrai os compradores e depois o preço cai. Apanhou-te. Bear Trap, a armadilha do pessimista. E é basicamente o espelho da Bull Trap, ou seja, um sinal que sugere que a tendência de subida reverteu para baixo, mas que rapidamente também se prova falso. Atrai os vendedores e quem está a fazer short e depois o preço reverte. E porquê é que isto aqui importa tanto? Porque os falsos sinais são a forma número 1 de perder dinheiro em análise técnica. Saber que estas armadilhas existem é o princípio número 1 para não cair nelas e é por isso mesmo que ao longo de todo este módulo vais-me ouvir falar de confirmação antes de reagir. Agora os três conceitos que vão ser as tuas ferramentas de trabalho. Não vou aprofundá-las aqui, cada uma terá o seu momento, mas quero apenas que conheças os nomes. Trend lines, linhas de tendência. Constroem-se ligando uma série de picos descendentes ou de vales ascendentes. E aqui está a parte que quero que retenhas desde já. Dá-se mais importância a uma linha de tendência quanto mais vezes ela tiver sido tocada, quanto mais tempo ela está intacta e quanto menos inclinada ela for. Uma linha tocada muitas vezes antiga e pouco íngreme é sinónimo de uma linha forte. E atenção, a quebra de uma linha de tendência não significa necessariamente uma reversão. Pode resultar apenas numa consolidação. Moving Average, ou MA, média móvel. Uma média simples constrói-se calculando a média de uma série de preços num período de tempo. Quando o preço cruza acima ou abaixo da média, gera-se um sinal de compra ou de venda. E também um detalhe valioso, as médias móveis funcionam muitas vezes como ponto de suporte ou de resistência. Price Patterns, padrões de preço. Quando uma tendência reverte de direção, a ação do preço geralmente desenha uma formação, um padrão. Regra de ouro, quanto maior e mais profundo o padrão, maior a sua importância. E há três tipos a conhecer. Padrões de distribuição, nos topos, ou seja, ativos a passar de mãos fortes para mãos fracas. Padrões de acumulação, nos fundos, que é exatamente o inverso. E padrões de continuação, que são interrupções temporárias da tendência que depois continua. Estes três, linhas, médias e padrões, são o núcleo de praticamente tudo o que vem a seguir. Agora um grupo que assusta os iniciantes, mas que é mais simples do que parece. Momentum e os seus indicadores. Momentum, o conceito mãe, é a força ou o impulsor por trás de um movimento quer para cima, quer para baixo. Representa-se num gráfico como uma linha que flutua constantemente acima e abaixo de um ponto horizontal de equilíbrio que é o meio dos dois extremos. E é importante perceber, momentum é um termo que engloba vários indicadores diferentes. E quais é que são? Os três que vais ouvir mais são então ROC, Rate of Change, taxa de variação. Mede a velocidade a que o preço está a mudar. RSI, Relative Strength Indicator, um oscilador que mede o momento interno de uma série de preços. Foi desenhado para oscilar entre 0 e 100 e pode ser calculado para qualquer período, mas o mais utilizado é 14 dias. E atenção a uma confusão muito comum que já resolvo a seguir.
E este RSI não é a mesma coisa que o RS comparativo, MACD, Moving Average Convergence Divergence, um indicador que mede a distância entre duas médias móveis, que podem ser simples ou exponenciais. E agora a tal confusão que prometi desfazer. Relative Strength comparativo, ou RS comparativo, calcula-se dividindo o preço de um ativo por outro, e o divisor normalmente é uma medida do mercado, como um índice. Uma linha de RS a subir indica que o ativo está a ter melhor desempenho do que o mercado. E repara, isto mede performance relativa entre dois ativos. O RSI mede o momento interno de um só ativo. Nomes parecidos, conceitos completamente diferentes, por isso não os confundas. Agora chegamos a um trio de conceitos que estão ligados entre si e que são dos mais importantes de toda a análise técnica. Presta atenção porque eles trabalham juntos. Breadth, amplitude, refere-se ao número de ativos que participam no movimento. A lógica é que um rally é suspeito se o número de ações a subir vai diminuindo conforme o rally vai avançando. Inversamente, uma queda associada a cada vez menos ações a cair é bullish. Em resumo, queremos que a maioria participe. Quando só alguns participam, a tendência é fraca. E como é que medimos a amplitude? AD Line, Advanced Decline Line, linha de avanços e recuos. Constrói-se a partir da soma acumulada de quantas ações sobem e quantas ações descem dia após dia. O resultado é uma linha contínua. Normalmente, a AD Line e o índice movem-se na mesma direção. Mas, e aqui está o ouro, quando a AD Line falha em confirmar um novo máximo do índice, o sinal é de fraqueza. E quando falha em confirmar um novo mínimo, é sinal de força técnica. Isto leva-nos diretamente aos dois últimos conceitos, que são duas faces da mesma moeda. Non-confirmation, não confirmação. Diz que o mercado está in gear, ou seja, engrenado, quando a maioria dos índices e indicadores indicam os mesmos máximos e mínimos. Quando não confirmam, há uma não confirmação. O exemplo clássico que o Pring utiliza no seu livro, que eu já vos tinha falado, mas podem aqui ver, Technical Analysis Explained, que é o que eu estou a usar para me basear nesta série, é de que quando o Dow Jones faz um novo máximo, mas a AD Line não faz. Aí temos uma não confirmação. E se outros indicadores também falharem em confirmar, temos umas condições bearish até a não confirmação se resolver. Divergence, divergência. E o que é uma divergência? Simplesmente uma não confirmação que não se resolve. Divergências negativas ocorrem nos topos do mercado. Divergências positivas desenvolvem-se nos fundos. E uma regra de ouro, a importância de uma divergência vem diretamente do seu tamanho, ou seja, da sua duração e de quantas divergências é que estão lá naquele período. Repara como tudo se liga. Breadth é o que medimos. A AD Line é como o medimos. Não confirmação é quando os sinais não batem certo. E divergência é quando essa não confirmação persiste e se torna um aviso sério. Este triângulo vai aparecer vezes sem conta, por isso garante que o percebes. Lembras-te dos indicadores de sentimento que vimos anteriormente? Estes termos vão dar-te o vocabulário necessário para os perceberes. Insider, aplicado por exemplo ao mundo das ações, é qualquer pessoa que detém direta ou indiretamente mais de 10% das ações daquela empresa ou que é um administrador da mesma. Os insiders tendem a estar certos nos pontos de viragem, daí seguirmos as suas ações. Advisory Service, serviços de consultadoria. Publicações privadas que comentam o rumo futuro dos mercados, geralmente por subscrição. E lembra-te do que falámos. Como grupo, tendem a estar errados, daí serem utilizados para ver exatamente o contrário do que fazer. E dois indicadores clássicos de sentimento mais antigos. Odd Lot, lotes de menos de 100 ações, tradicionalmente o veículo dos pequenos investidores não informados. Odd Lot Short, ou seja, Odd Lot vendidos a descoberto. A lógica contrária, como os Odd Lots tendem a ser o veículo dos pequenos investidores não informados, quando temos uma grande concentração de Odd Lot Short, tende a marcar o fundo de um mercado. E claro, um nível baixo tende a marcar o topo. E claro, isto aqui está diretamente aplicado ao mercado de ações, mas pode ser replicado para cripto ou qualquer outro mercado. Quando os pequenos estão a apostar numa queda, muito provavelmente vai subir. Quando estão a apostar numa subida, muito provavelmente vai cair. E sobre quem aposta na queda? Short selling, venda a descoberto, uma operação especulativa de que o preço vai cair. Vende-se o ativo antes de o comprar, pedindo ações emprestadas a um corretor. Short covering, o fecho dessa posição, voltar a comprar as ações que foram vendidas a descoberto. Short interest, o total de vendas a descoberto num determinado momento. E isto costuma ser publicado mensalmente. Por
por fim, um grupo que é menos sobre análise e mais sobre margem e risco, mas que tens mesmo de dominar. Acontece quando um investidor paga parte do preço de um ativo e pede o resto emprestado, geralmente a um corretor. A margem é a diferença entre o valor de mercado e o empréstimo feito contra ele. No mercado de futuros, a margem é um depósito de boa-fé para um contrato de entrega futura. Margin call, chamada de margem. E este é o que assusta. É a exigência feita ao cliente para depositar mais margem junto do seu corretor. Acontece quando o capital do cliente numa conta de margem cai abaixo do mínimo definido. Tipicamente quando o preço dos ativos dado como colateral cai. Por outras palavras, usaste alavancagem, o mercado virou-se contra ti e agora o corretor exige que coloques lá mais dinheiro ou liquida a tua posição. E dois termos rápidos de contexto macro que também vais ouvir. Cyclical Investing, investimento cíclico. O processo de comprar e vender ações com base no movimento cíclico do mercado. O ciclo aproxima-se do ciclo económico de 4 anos, que é exatamente o que vamos ver mais à frente no vídeo sobre os ciclos económicos. Yield Curve, curva de rendimentos. A estrutura das taxas de juros ao longo de diferentes maturidades. Normalmente, quanto menor a maturidade, menor a taxa de juros. Uma T-bill a 3 meses geralmente rende menos do que uma obrigação ao governo a 20 anos. Mas em períodos de dinheiro apertado, as taxas de juros dos baixos períodos rendem mais do que as períodos mais longos. E aí temos uma curva de rendimentos invertida. E a curva invertida é um sinal que vais ouvir muitas vezes associado a recessões. E só para fechar o vocabulário do mercado, Customer Free Balances, o dinheiro que não está a ser utilizado, mas que está depositado por clientes em exchanges ou corretoras. Fundos livres que podem ser utilizados para comprar ativos a qualquer momento. PE Ratio, rácio preço-lucro. O preço de uma ação dividido pelo lucro de uma ação. E é isto, o teu dicionário base. Eu foquei-me também em alguns termos do mercado de ações, que para quem está aqui no canal há algum tempo pode-se estar a perguntar porquê, tendo em conta que isto é um canal de cripto, mas o intuito é que todo este módulo dê para ser aplicado em tudo. Commodities, ações, criptos e qualquer outro mercado. Não fiques triste se não decoraste tudo à primeira, ninguém decora. A ideia nem sequer era isso, a ideia é que tu agora que já os ouviste uma vez, no futuro, quando aparecerem noutros vídeos, vais reconhecê-los. E sempre que te sintas perdido quando os ouvires, podes voltar a este vídeo e rapidamente recapitular o que é que aquilo significa. É para isto que este vídeo serve. Se eu tivesse de escolher os mais importantes para começar, seriam Rally e Reaction para o movimento, Bull Trap e Bear Trap para o risco, Breath, não confirmação e divergência para a saúde do mercado e Margin Call para a tua sobrevivência. Dominei este chat e já estás à frente da maioria do pessoal no mercado. No próximo vídeo vamos voltar aos parâmetros a sério, por isso guarda este vídeo nos favoritos para que possas voltar a ele a qualquer momento. E se ainda não deixaste aí o like, vai aí abaixo, deixa o like, muito importante, e segue também aí o canal e ativa as notificações para não perderes os próximos updates, os próximos vídeos. E claro, se ainda não estás dentro da Phoenix, a comunidade privada que te vai te permitir aprender muito mais rápido do que se estiver sozinho no mercado, tens o link no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. E claro, até à próxima.